Oi, gente, meu nome é Vanessa, eu sou médica veterinária do Aras Cavalgar. Hoje vamos mostrar como realizar uma consulta clínica em um equino. Vamos começar pelo exame clínico geral, anamnese e parâmetros dos equinos. O exame clínico é composto por anamnese, mais histórico, mais exame físico, mais exames complementares. A anamnese é o conjunto de informações sobre o paciente obtidos pelo médico veterinário através de perguntas fundamentais. Ela é dividida em 4 etapas. Primeiro, a patológica atual, que são perguntas sobre o motivo da visita do animal ao veterinário. A segunda são perguntas patológica pregressa, que são perguntas sobre o passado do animal. Terceiro, fisiológica, que são perguntas relacionadas aos sistemas respiratório e digestório. Se está comendo, se hidratando, urinando e defecando, e a frequência e aspecto das fezes. Quarto, ambiental, que são perguntas relacionadas ao lugar em que o animal dorme ou passa o tempo e com quem ou que tem contato. Nós temos que fazer também histórico do animal, que são perguntas sobre problemas que o animal já teve, vacinação, vermifugação e aptidão às doenças do animal. Nós também temos que fazer a identificação desse animal. Nós identificamos a espécie, raça, idade, sexo, o uso desse animal, procedência do animal também. No exame físico, pode ser dividido em algumas etapas. A inspeção geral, nós vamos observar o animal de maneira geral, se está obeso, magro, e o TPC, que é o tempo de preenchimento capilar. Nós vamos andar em volta do animal, sem encostar, procurando lesões e observando sua saúde em geral. Avaliar o cheiro das fezes, verificar pontos de necrose e presença de bicheira e feridas neste animal. Na palpação, nós vamos apalpar os músculos, tendões, cascos e reto do animal, fazer a inspeção das mucosas ocular, nasal, oral e vaginal ou prepucial. Na percussão, nós vamos bater e escutar o barulho no seio nasal e seio frontal. Na auscultação, que é um procedimento quantitativo, nós vamos verificar o número da frequência cardíaca pulmonar e temperatura e avaliar a qualidade do som do pulmão e barulhos da digestão. No exame de linfonodos, quando eles estão alterados, mudam seu aspecto em 5 pontos. Tamanho, que devem ter o mesmo tamanho. Consistência, que não devem ser muito duros. Mobilidade, não devem ser aderentes. E temperatura, que devem ser da mesma temperatura do corpo. Os principais linfonodos encontrados nos cavalos são os linfonodos mandibulares, que são em número de 2 e estão localizados mais profundamente entre a veia facial e ventralmente a língua. Linfonodos retrofaríngeos, que são laterais e mediais, localizam-se na região cervical, entre o atlas e a parede da faringe. Normalmente não são palpáveis, mas podem ser examinados em equinos quando aumentados de volume, ou seja, reativos. Linfonodos cervicais superficiais, que são os pré-escapulares, que são palpáveis na face lateral da porção distal do pescoço e repousam abaixo do músculo peitoral cranial profundo, sendo difícil para palpação. Os mamários localizam-se entre o assoalho do osso da pelve e a parte caudal do úbere.
e é de difícil palpação em equinos. Os linfonodos pré-femorais ou pré-crural podem ser palpados no terço inferior do abdômen, a meia distância da prega do flanco e da tuberosidade ilíaca. Podem ser palpados em equinos magros e ou enfermos. Existem também ainda os linfonodos internos que podem ser palpados por via retal, que são o iliofemoral, localizado no espaço retroperitoneal, cranial e medial ao corpo do íleo, e os linfonodos na bifurcação aórtica, localizado na parte caudal do flanco, medial ao íleo. Esses linfonodos raramente são examinados na rotina clínica. Os exames complementares, que são os exames laboratoriais, como hemograma, raio-x e ultrassom, são realizados apenas para esclarecer, complementar e fechar o diagnóstico. Os parâmetros vitais em equinos são TPC, que é de 2 a 3 segundos, a frequência cardíaca, que é de 28 a 40 batimentos por minuto, a frequência respiratória, que é de 8 a 16 movimentos por minuto, e a temperatura, que é de 37,5 graus a 38,5 graus. Agora, no exame clínico, para realizar o exame clínico, deve-se conduzir o equino na lateral, sem enrolar o cabresto na mão. Os principais métodos de contenção são o cabresto e o tronco. Pode-se também torcer a orelha do cavalo, beliscar a pele na prega do pescoço e segurar o lábio superior, utilizando-se também um cachimbo. Utiliza-se também mão de amigo, que você vai dobrar ou amarrar com um nó de porco a pata dianteira para ele perder o equilíbrio e ficar mais calmo, ou pé de amigo, que é o mesmo procedimento com a pata traseira. Nós também temos a maneia para os membros anteriores e a peia para membros posteriores. E podemos realizar também a contenção química. Para abrir a boca do cavalo, coloca-se o dedo no céu da boca ou puxa-se a língua dele. Para saber a idade, quanto mais enfileirados os dentes na frente do cavalo, mais novo ele é. E através também do tamanho da estrela e do infundíbulo dos dentes na frente do cavalo. Quanto menor, mais velho o animal é. Para fazer a derrubada do cavalo, após sedar o animal em um ambiente macio e seguro, divide-se a corda e faça-se um nó de porco e passa a cabeça do equino dentro do nó, por trás da cabeça do equino. Passa-se as duas pontas por baixo dos membros e corpo do cavalo. Dá a volta na quartela e volta para a parte cranial e entra dentro do nó de porco e puxa para trás. Assim, o animal se deita. Agora nós vamos falar do sistema circulatório. O exame clínico, nós avaliamos o histórico e identificação do paciente, principalmente a espécie, raça, idade, sexo, uso e o ambiente em que vive.
relacionados com as principais doenças cardiovasculares para cada identificação do animal. Na anamnese, avaliamos a queixa principal, sinais e sintomas, evolução clínica da doença, manejo nutricional e higiênico-sanitário, condicionamento físico e carga de trabalho, medicamentos, que são doses e frequências, utilizados e resultados obtidos. Se o animal apresenta tosse, síncopes, que são os desmaios, intolerância ao exercício, doenças anteriores e quadros clínicos semelhantes já ocorridos. Sinais clínicos da insuficiência cardíaca congestiva, que é a ICC em equinos, causa edema no peito e abdômen. No exame físico geral e especial, nós temos métodos de exploração semiológica. Na inspeção, nós realizamos a avaliação de atitudes relacionadas a distúrbios cardiovasculares, observação de anormalidades anatômicas e funcionais, coloração de mucosas e avaliação do tempo de reperfusão capilar. Assim, vamos realizar a avaliação física e comportamental. Verificar edemas, pulso venoso, postura dos membros torácicos, abdução na tentativa de respirar melhor, que é na posição ortopneica, diminuir dor em casos de radiculopericardite traumática, observar se há dilatação de veias, por exemplo, jugular, epigástrica, cranial superficial, e anóxia, que é a palidez da mucosa. A presença de edemas apresentam sinal de Goudet positivo, ou seja, inchaço dos membros. Nos exames das mucosas, nós fazemos a avaliação da coloração. A coloração azulada significa distúrbio relacionado à hematose, que é a transformação de sangue venoso em arterial por meio de oxigenação nos pulmões. A avaliação do estado circulatório periférico, nós avaliamos o TPC para avaliar o estado hídrico do animal, sinais de desidratação, anemia e hipovolemia. Na avaliação dos vasos sanguíneos, nós realizamos a avaliação da veia jugular, que são dilatações, massas intratorácicas, endocardite, efusão pericardíaca ou sobrecarga iatrogênica de volume são causas de dilatação na veia jugular. Na inspeção da área cardíaca, o objetivo é observar a integridade da área cardíaca, esquerda e direita, e o choque cardíaco. O choque cardíaco é a vibração da parede torácica decorrente da movimentação do coração durante a sístole. É a manifestação funcional do coração. Em animais obesos, é difícil inspecionar o choque. Em pequenos animais e em grandes animais magros, é facilmente visualizável. Para fazer a inspeção, é necessário saber o local correto do choque em cada espécie animal. Na palpação, nós realizamos a avaliação do choque de ponta, a avaliação do pulso arterial, detecção de frêmitos, detecção de edemas, com o objetivo de localizar o choque cardíaco e avaliar a força,
que é o grau de agressividade que ele faz no meu dedo, e o ritmo do choque, além de verificar a sensibilidade dolorosa da área cardiorreticular. Comprimir a área cardiorreticular com um bastão de ferro ou madeira para ver se o animal sente dor. Pode ser feita pelo método direto ou indireto, com o bastão de vidro ou acrílico. O exame do choque é o exame de coração, pois quando eu avalio a força do choque, eu estou avaliando a força de contração do coração. E quando eu avalio o ritmo do choque, eu estou avaliando o ritmo cardíaco. Se o choque está fora do lugar, é indicativo de ectopia, que é a posição errada do órgão cardíaco. No coração, o formato anatômico dele é cônico, posição média da base é na terceira costela e a posição da ponta é sexta junção costocondral a 2 cm do externo. A posição do choque cardíaco é no quinto espaço intercostal. Nas alterações do choque, temos aumentado ou diminuído, fisiológico, que é o do exercício, e patológico. Como saber se a alteração no choque é fisiológica ou patológica? É dando um tempo para o animal se recuperar de um possível exercício ou estresse. Se for fisiológico, ele vai se normalizar após esse tempo. Exemplo, diminuição. A diminuição ocorre na pericardite em estágio inicial, que está enchendo o saco pericárdico de edema, o que reduz a propagação da vibração do coração na parede. Também na obesidade, porque aumenta a espessura da parede, e na dilatação cardíaca, que é a redução da força de contração do coração. A ausência é o piotórax, que é o acúmulo de pus na cavidade pleural, ou hidrotórax, que é o acúmulo de líquido aquoso em cavidade pleural. Ele também pode estar desviado. Cranial, que é uma peritonite avançada deslocada, o choque do quinto para o quarto ou terceiro EIC nos cães. Caudal, abscesso de linfonodo no mediastino que desloca do quinto para o sexto ou sétimo EIC. Lateral, que é ectopia cardíaca por desvio lateral, que pode se deslocar para o lado direito. Por exemplo, um tumor intercostal esquerdo, que pode deslocar o choque para o lado direito. Nós temos também que avaliar a percussão, que tem como objetivo a delimitação topográfica da área cardíaca, cujo som é do tipo maciço absoluto em equinos. O método é direto e indireto. Digital, com o dígito digital ou martelo plexímetro. O som maciço relativo encontrado dentro da área topográfica do coração revela que ele está na posição anatomotopográfica correta. Na auscultação, nós temos o método direto,
que é colocar o ouvido diretamente na área cardíaca do animal, e o método indireto, que é com a utilização de estetoscópio. A primeira coisa a se levar em conta na auscultação são os principais fatores que interferem no exame clínico, que é a interação com o animal, concentração, manipulação, ambiente e silêncio. O foco pulmonar, que é o P, localiza no terceiro espaço intercostal, que são 3 dedos abaixo de uma linha imaginária que passa pela articulação escápulo-humeral. O foco aórtico, que é o A, localiza no terceiro espaço intercostal, que é 1 dedo abaixo de uma linha imaginária que passa pela articulação escápulo-humeral. E o foco mitral, que é o M, que localiza-se no quinto espaço intercostal, 2 dedos abaixo de uma linha imaginária que passa pela articulação escápulo-humeral. A auscultação no sentido crânio-caudal é o PAN. Na área cardíaca direita, nós temos o foco tricúspide, localizado no quarto espaço intercostal, 3 a 4 dedos abaixo da articulação escápulo-humeral. Então, o que levar em conta na auscultação do coração? Nós temos que levar em conta a bulha, que é o som produzido pelo funcionamento do coração durante a sístole e a diástole. E nós temos a revolução cardíaca ou ciclo cardíaco, que é a primeira bulha, que é a mais grave, mais forte e mais prolongada, que tem o predomínio muscular, pequeno silêncio, ocorre durante a sístole ventricular. Resulta dos seguintes eventos, que é a contração do miocárdio, o fechamento das válvulas atrioventriculares, que são a tricúspide e a mitral, e as vibrações das cordas andinas. Esta bula coincide com o pulso jugular. A segunda bulha é mais curta, mais aguda, mais alta e mais fraca. Tem o predomínio valvular, grande silêncio e ocorre durante a diástole. Resulta do seguinte evento, que é o fechamento das válvulas semilunares, que é a pulmonar e a aórtica. A válvula só faz ruído quando se fecha. O ventrículo se enche e faz aumentar a tensão sobre a válvula. A válvula se abre sempre no sentido da corrente sanguínea. A avaliação das bulas se dá pela frequência, que é a taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, e bradicardia, que é a diminuição da frequência cardíaca. Ambas podem ser fisiológicas ou patológicas. Intensidade ou força. O aumento da intensidade chama-se hiperfonese. Quando ocorre nas duas bulhas, é causado por exercício físico, excitação, atelectasia pulmonar, anemia, febre, baixa score corporal. Quando ocorre na primeira bulha, significa hipertrofia cardíaca, hemorragia grave, doenças febris, anemia e estenose da mitral. Quando ocorre na segunda bulha, que é o foco pulmonar, significa enfisema, pneumonia crônica, trombose da artéria pulmonar, edema pulmonar, insuficiência na mitral. Em todos os casos onde há aumento da pressão na artéria pulmonar, o foco aórtico é hipertensão aórtica, nefrite crônica, estenose aórtica. A diminuição da intensidade denomina-se hipofonese. Quando ocorre nas duas bulhas, é causada por obesidade muscular,
obesidade, musculatura muito desenvolvida, fibrina no saco pericárdico, tumores subcutâneos, edema e enfisema subcutâneo, hemo ou hidropericárdio, pericardite exudativa e debilidade cardíaca. Quando ocorre na primeira bulha, significa insuficiência mitral, insuficiência de cúspide e insuficiência aórtica. Quando ocorre na segunda bulha, que é o foco aórtico, significa estenose aórtica, hemorragia aguda, insuficiência aórtica, que é a diminuição da pressão arterial. O timbre ou qualidade sonora, temos a ressonância, que tem uma vibração no som em casos de hemorragias, anemias, pneumotórax e inflamação da aorta. Temos também o metálico, que é pneumotórax, e dilatação gástrica gasosa, qualquer acúmulo de gás próximo ao coração. O número ou duplicação, que é o fisiológico, que ocorre no equino e é transitório, ocorre quando se submete o equino a um estresse, e o patológico, que é permanente. No ritmo, temos a dissociação ou desdobramento de bulhas, ou seja, a bulha se torna mais prolongada, pode ser fisiológica ou patológica, não se relaciona com os movimentos respiratórios. Temos também a duplicação, que é a bulha substituída por dois ruídos distintos. Temos o ritmo tríplice, que são 3 bulhas no foco mitral, que pode ocorrer na estenose mitral. O ritmo de galope, que aparece 3 sons, que a nova bulha ocorre na diástole, pelo rápido enchimento do ventrículo ou na pré-sístole, momento de contração atrial, que ocorre pela perda de tonicidade da musculatura cardíaca, que é a dilatação cardíaca, a degeneração do miocárdio. Temos o ritmo pendular, que é o prolongamento da sístole ventricular devido a uma hipertensão, que em alguns casos do glomerulonefrite, e o ritmo fetal, que é o ritmo pendular acompanhado de taquicardia, que são as cardiopatias ou doenças infecciosas graves. Os sopros cardíacos são classificados como tempo, que ocorre durante a sístole ou durante a diástole, a sede, que tem que ver em qual foco, que é a propagação, que é pela corrente sanguínea, é diferente da ressonância. E o som pode ser a intensidade, que é forte ou fraco. Geralmente, o sopro é mais forte na estenose quando comparado à insuficiência. Na tonalidade, que é alto ou baixo, que o som da estenose é mais alto quando comparado à insuficiência, se tem ressonância. E o timbre, que é o sopro na estenose e é mais suave na insuficiência e mais áspero. O tipo pode ser orgânico, que é provocado por lesão de orifício, por exemplo, uma estenose. Anorgânico, que é provocado por diminuição da viscosidade do sangue, ou funcional, que desaparece com exercício, que é um defeito muscular. No exame da circulação periférica, nós temos as artérias examináveis.
que são a mediana, o ramo mandibular da artéria facial e ramo orbital da artéria facial, digital comum e aorta abdominal. Examinar as artérias é examinar o pulso, que é o pulso arterial, que a gente vai examinar através da palpação. Na frequência de pulso não é a mesma da frequência cardíaca. Elas coincidem, mas não são a mesma. A frequência de pulso em equinos é de 28 a 40 ppm. As alterações da frequência do pulso são fisiológicas, que é exercício, gestação, etc. Patológicas, que é anemia, febre, veneno, etc. E por aumento, que é taquifigmia, que é a diminuição, e bradisfigmia. Os parâmetros para avaliação do pulso, nós temos a frequência, que é o número de pulsações por minuto, que é o PPP, a plenitude, que é a diminuição do calibre arterial, classificado como cheio, normal, e vazio, que pode ser anemia hemorrágica e insuficiência cardíaca. A amplitude, que é a altura do pulso percebida pelo dedo, relacionado com a diferença entre a pressão sistólica e diastólica, classificado como amplo, que é a insuficiência aórtica, e pequeno, que é a estenose aórtica. Tem a dureza ou tensão, que é o grau de pressão para fazer desaparecer a pulsação, classificado como pulso duro, que é hipertensão, nefrite crônica e tétano, e o pulso mole, que é hipotensão e insuficiência cardíaca. Temos também a celeridade, que é a velocidade com que a artéria se expande e se retrai, classificado como célere, que é insuficiência aórtica, e pulso tardio ou lento, que é a estenose aórtica. E a veia mais examinável em equino é a veia jugular. Para avaliar o sistema locomotor, coloque o cabresto e guia no equino e observe-o sendo conduzido passo a passo, atento à marcha irregular, desequilíbrios e arrastar dos cascos. Contenha o equino e comece a avaliação. Examine a cabeça, que é a face simétrica, olhos. Observe se há secreção, estrabismo ou descoloração. Nas narinas, observe se há secreção ou assimetria. Nos lábios, se há feridas, flacidez ou se há lorreia. Nas bochechas, assimetria ou inchaço. Nas orelhas, se há secreção, pendência ou agitação da cabeça. Nos linfonodos, palpe os linfonodos submandibulares e parotídeos, verificando inchaço, calor ou dor. E o pulso, palpe a borda ventral da mandíbula. No pescoço, observe a simetria muscular, a simetria da mobilidade, virando o pescoço para a direita e para a esquerda. Verifique a presença de uma onda de pulso jugular. No corpo, avalie os ombros simetricamente musculosos. E no dorso, procure cabelos brancos ou desgaste muscular em ambos os lados da cernelha que indicam encilhamento incorreto.
Na caixa torácica, as costelas devem ser palpáveis, mas não visíveis. Verifique feridas ou caroços na área da cília. Na avaliação da garupa, nós vamos avaliar vendo por trás, ambos os lados devem estar na mesma forma e tamanho. A musculatura é igual bilateralmente. Anca e sacro coberto por tecidos. Na cauda, avalio se está se movimentando em todas as direções e se resiste aos seus esforços de movê-la. Nos membros, procure cicatrizes antigas ou recentes, caroços, inchaços ou edemas. Nos membros torácicos, deslize a mão para baixo do cotovelo ao casco para sentir anomalias. Fique na frente e do lado do equino para procurar anomalias conformacionais. Nos membros pélvicos, mantenha uma mão próxima ao quadril enquanto se desliza a outra para baixo por todo o membro até o casco para detectar anomalias e permaneça ao lado e atrás do equino para observar anormalidades conformacionais. Palpe os pulsos digitais no aspecto caudal da quartela. Os pulsos que são vistos ou que são muito facilmente apalpados são descritos como cheios e indicativos de laminite. Examine o casco após limpá-los com uma rineta. Observe qualquer mau cheiro, grandes rachaduras e casco solto ou lesões na sola. Na suspeita de uma disfunção neurológica, uma avaliação meticulosa do sistema nervoso deve ser realizada. Como as estruturas do sistema nervoso não são palpáveis e com excesso do nervo óptico não são visualizadas, o exame neurológico deve ser realizado com base em provas específicas de avaliação funcional. Estimulamos as estruturas e observamos as respostas. Exemplos de sinais clínicos são salivação, que pode ser resultado de encefalite, botulismo ou corpo estranho. Cegueira, que pode ser resultado de encefalopatias de diferentes origens. Coloração ictérica das mucosas, que pode ser encefalopatia hepática dos equinos. E o exame físico permite ver as alterações em outros sistemas que podem estar relacionadas a anormalidades neurológicas. É fundamental que o uso de luvas que assegura o examinador contra doenças contagiosas como a raiva, por exemplo. Para avaliar o comportamento e o estado mental, nós avaliamos a posição da cabeça, o caminhar do animal e os 12 pares de nervos cranianos, que são, primeiro par, nervo olfatório, que nós vamos oferecer o alimento com odor atrativo com a mão fechada e observar a capacidade total ou parcial de sentir odores. O segundo par, que é o nervo óptico, que é o teste de ameaça visual e teste com lanterna, que é a luz forte indica midríase ou hipocamiose, que é jogar uma bolinha de algodão ou algo que não faça barulho.
à frente do paciente e ver se ele olha. E olha, se ele olhar é porque ele está enxergando. E observar reflexo palpebral e pupilar. Observar também a cegueira. O terceiro nervo é o nervo oculomotor. A avaliação do movimento da pálpebra com teste de ameaça visual. Observar a normalidade do reflexo pupilar e ptose palpebrar, que é a queda da pálpebra superior. O quarto nervo, que é o nervo troclear, para verificar posicionamento dos globos oculares e coordenação ao movimentar a cabeça. A cabeça mexeu, o olho tem que acompanhar. E vá mudando a posição do paciente. Observar anormalidades de posicionamento, a cabeça parada, olho parado, cabeça mexeu, o olho tem que acompanhar. O quinto nervo é o nervo trigêmeo, que nós vamos testar a porção sensitiva e motora da face. O paciente pisca quando você encosta na comissura palpebral. Dar alimento ao animal e testar mastigação. Forçar ele a abrir a boca do animal. Precisa ter tônus, uma certa dificuldade, porque ele vai tentar impedir a abertura. Então, nós temos que observar também a deglutição. O sexto par de nervos, que é o nervo abducente. Nós vamos mudar a posição da cabeça e ver a alteração da posição dos olhos. Observar coordenação e movimentos para verificar estrabismo. O sétimo par é o nervo facial, que nós vamos realizar reflexo palpebral e labial para ver ptose e produção de sons para observar movimento das orelhas. Numa lesão do nervo facial, o paciente terá perda de tônus da musculatura. Aí vai cair a pálpebra, lábios e orelhinhas. O oitavo nervo é o nervo vestíbulo coclear. Nós vamos mudar a posição da cabeça e ver a alteração da posição dos olhos. Fazer estímulos sonoros. Observar a presença de nistagmo, que é as oscilações rítmicas de um ou dois olhos, e dificuldade de captação de sons. O nono par é o nervo glossofaríngeo, que nós vamos oferecer alimento e alguma substância irritante. E observar disfagia, que é a dificuldade de deglutição e sensibilidade na língua. O décimo nervo é o nervo vago, que tem o sleep test, que é testar movimento da laringe oferecendo alimento, abdução de cartilagem aridenoide contralateral, ao mesmo tempo que percute a escápula durante a expiração. Observações anormais durante a respiração devido à flacidez laríngea e dificuldade de deglutir. O nono par de nervo é o nervo acessório, que tem como função de inervar musculatura cervical, principalmente o trapézio cervical, que fica no pescoço. A lesão desse nervo, o paciente não tem estímulo muscular de um lado só. Pode-se testar com eletromiografia, que registra gráfica ou sonoramente correntes elétricas na musculatura. E por último, o 12º nervo, que é o nervo hipoglosso, que é o reflexo da deglutição, também avalia o hipoglosso.
Outra forma de avaliar é a posição da língua. Pressiona com uma pinça um lado de cada vez, para ver a contração. Não pode ser torta ou variada para um lado só. Deve estar no meio e com contração nos dois lados. Observar perda de função motora na língua. Assim, ó. Porque não vai diminuir, tá vendo? O homem precisa saber todas. Não, tem muitas que até todo mundo com vários anos de formato de falar de coxa femoral, por exemplo. Em Minas Gerais, quem faz coxa femoral toda hora é o psicólogo, por exemplo. O João Pedro fala se ele fazer. Vai. Gostosa. Eu não estava sentindo o meu dedo. Quando eu fui tomar pra ler, ele estava dançando. Isquemia, você só dele? Já é a terceira ou a quarta vez. Então, vai olhar. Assim, a terceira parte é pra não entrar assim. Tem que dar uma apertadinha, parece que aperta um pouquinho pra dentro, que aí ele palpa. Só o mesmo, a pesca você tem que avaliar.
bate o dedo, pode bater bem forte pra fazer o barulho. Mas você bate com a ponta do dedo. Tá puxando. Do outro lado também.